Fala galera, hoje no Café Brothers, que é um episódio especial, um episódio do Dia dos Pais. Estamos aqui com o William Xandó, estamos aqui com a sua filha mais velha, Isadora Xandó, e hoje nós vamos trocar uma ideia sobre aquilo que a gente não tem manual, que são filhos e pais. William Xandó, obrigado por ter dado a oportunidade de eu estar aqui com vocês aqui hoje, falando sobre esse assunto que Eu hoje eu sou apaixonado por ele, né? Tô vivendo algo diferente hoje. Então eu tô aqui para perguntar, mas eu também tô aqui para aprender. E uma das perguntas que eu quero fazer primeira é exatamente essa. Filho, vem com manual de instrução? Nossa, Alvo, essa pergunta, eu acho que tantos os pais de longa data aí, né, que são experientes, vão poder falar disso, quanto os pais, os novos pais, né, com é o seu caso, né, um pai novo, ele tá com a bebezinha aí, um aninho. É, cara, no meu caso, que eu fui pai muito jovem, né, com 20 anos, isso era mais latente, né, cara? Então, não existe um manual da paternidade. Olha, vamos dizer assim, essa princesa que Deus me deu aqui, não tem um manual, ó, faz assim, faz assado, tal hora vai ter fome, tal hora você dá água, tal hora você vai dar banho, tal hora você troca, não existe isso. São, vamos dizer assim, as intempéries da vida e você vai entendendo cada vez mais o valor da saúde, o valor de aproveitar os bons momentos, porque eles passam e a gente está vivendo vamos dizer assim, numa geração instagramável, vamos dizer assim, que está filmando tudo e vivendo pouco, né, cara? Então, na época, quando a Isadora era bebê, não tinha tanto essa apelo da rede social, então a gente vivia muito intenso aqueles momentos, então, não sei se você já passou agora, mas eu passei algumas madrugadas com a Isadora acordado no braço e chacoalha e não para de chorar, e você pede para Deus e chora junto também, porque no outro dia tem que trabalhar, e aí você volta no final do dia, parece que te deu você recarregou as energias, e aí vai se descobrindo, vai falando as primeiras palavras, vão dando os primeiros passos, Aprende e a falar não? aprende a falar não, aprende a "eu não quero comer isso, não quero comer aquilo". Então, cara, realmente é um desafio a paternidade, porque Deus, na sua infinita bondade, acho que ele guardou, se ele tivesse um manual, porque cada um de nós é único, né? Exatamente. Esse episódio é um oferecimento de Águas Rosário do Sul. Para você que quer personalizar a sua garrafinha para o seu evento, entre em contato através do Instagram. Você vai fazer uma festa ou um evento para a sua empresa, você pode personalizar essa garrafa com o logo da sua empresa. Águas Rosário do Sul, apoiando o Café Brothers. Mas eu lembro que quando eu ainda não era pai, as pessoas falavam algo para mim que às vezes parecia que gerava como se fosse uma afronta para mim. Às vezes eu até me chateava, porque as pessoas falavam, ah, quando você tiver filho, você não tem filho e tal, e quando você tiver filho, você vai saber que isso. Só que é um fato. Existem coisas que você vai só passar e entender e compreender quando você tiver naquele momento você com os seus filhos. Então, essa preparação, de fato, ela não existe. Agora, o amor prepara, o zelo prepara. Quando você ainda não tem filhos, você não consegue enxergar um futuro com filhos. Mas agora, quando está nos seus braços, você enxerga o futuro e você não se vê mais sem aquela pessoa junto com você, fazendo parte do seu futuro, né? E você foi o oposto de mim, né? Você foi pai novo e eu fui pai velho. Eu falo, né? Depois de ter barba branca que a gente foi ter a Nicole. Então, são desafios realmente totalmente diferentes e são épocas diferentes, né? E sobre a criação, Xandó, eu queria te fazer uma pergunta, como você enxerga, né? Que a Isadora mais velha está com 17, 18? 18. E a mais nova tem? 6. 6. Então, você criou uma filha numa época e está criando outra em outra época. Quando eu falo época, é o tal do século XXI. Você vê uma divergência muito grande de tempo?
Sim, porque na época da Isadora, Dificuldades e desafios, eu falo, diferentes. sim, o desafio sempre vai existir. Você nunca vai estar preparado para ser pai, entendeu? Principalmente o segundo filho. São 12 anos, né, Isa? Sim. De diferença da Isadora para a Lorena. Então a gente esperou muito tempo para ter. Na verdade, a Aline acabou me pressionando, né? Falou: "Ó, se for ter, vai ser agora, que eu não vou ser mãe velha", ela falou, né? Então a gente teve que. Mas os desafios são a informação, né? Muito rápido, né, cara? Hoje, uma criança de 4, 5 anos, se você não cuidar, ela tá com o celular ali, ela vê coisas que não é para criança ver, né, cara? Houve coisas. Ouve também, que não é para ouvir. E eu acredito, assim, que esse tempo está bem marcado por essa ação tecnológica de informação rápida, que no tempo da Isadora não tinha. Você foi ter celular com quanto tempo, Isa? Eu tinha 7 anos, acho. A Isadora foi ter celular com 7, 8 anos aí, pouquinho mais. Ela foi pegar. A Lorena não, a Lorena. Mas só que não era, tipo, igual, né? Não tinha TikTok, não tinha rede nada. social, Tipo né? assim, eu que fazia no celular, tipo, jogava um joguinho e isso também não era o dia inteiro. Agora tem muita mais informação. Exato, é muito mais rápido, né? Esse é um desafio. E aí, como que você vai fazer? Proíbe? Não proíbe? Dá ou não dá o celular? Porque eu vejo muita gente, você que está me assistindo aí agora, tipo, eu conheço gente que fala assim: "Não, Xandão, meu filho pegar no celular, não, nunca. Cara, passa ali um ano ali, ó, pega o celular, pelo amor de Deus, pega o celular que eu não aguento mais essa Você gosta criança." de chupeta. Não, meu filho não vai chupar chupeta. Fica uma semana sem dormir. Você compra uma de cada cor. Exato, cara. Porque assim, vai ter momento, Álvaro, que você tá tão cansado, esgotado fisicamente, não é por mal, a gente ama, tem um amor, tudo, mas a vida não para, né, cara? Você tem seus compromissos, você precisa trabalhar no outro dia, né, cara? Então, às vezes, nós, como pai, nesse século XXI, você acaba abrindo um pouco, falando: "Não, assiste esse desenho, pega esse celular, come isso, tal coisa", e a gente precisa realinhar a rota, porque você está preparando uma pessoinha para o mundo. É, E a vida não ensina com amor, não. A vida bate duro. exatamente. Eu falo isso para todos os meus amigos, quem tá do meu lado, que é o seguinte: por mais que os pais às vezes são chatos, que são mesmo, eu tô vendo hoje que eu já sou chato com a Nicole, a Nicole já tem 1 ano e meio, eu já pego no pé dela. Que é o seguinte: existe duas formas de você aprender. Ou você aprende em casa, ou você aprende na rua. Só que em casa, por mais que existe uma rigidez, existe um zelo e um amor, e os teus pais fazem parte do seu futuro. Então eles estão falando algo pra você que eles não querem você. Agora, quando a vida ensina, é um negócio diferente. Ela não passa a mão na cabeça, ela não quer saber se você aguenta o tranco ou não aguenta o tranco, mas existem algumas coisas que a gente só aprende passando, né, Xandão? Com certeza, cara. E isso é o que eu tento passar para a Isadora, né? Que ela já está aí com 18 anos, né? Algumas decisões, algumas escolhas que ela vai ter que fazer. E eu acredito que ela pode até falar aí que o mundo não é um parque de diversões, não vai se moldar às suas vontades. Você vai ter que vencer e transpor desafios que é você por você no mundo. Entendeu? Não vai ter colher de chá do pai e da mãe lá, não. Acho que essa questão que você falou de deixa o celular, não, assiste aí, o celular fica aí, né, pra dar um tempo na cabeça. Eu acho também pela sua idade, porque quando eu era criança, tinha idade da Lorena, você era muito mais novo do que você é agora. Muito mais o quê? Mais novo. Ah, E você sim. já tá mais velho agora com a minha irmã sendo criança. Então, assim, é uma diferença de idade muito grande que você tem que lidar. Até a disposição, né? Sim, não é a mesma disposição que você tinha quando eu era criança. Ele até não era a mesma paciência, não sei se era mais ou era menos. Era mais ou era Eu menos. acredito que era mais rigoroso. É, A gente vai ficando mais velho, ficando mais mole, né? coração mais mole, né, cara? Porque eu O lembro. tempo vai passando, Tem eu lembro. coisa que eu falo assim, ai, se fosse comigo eu fazendo isso, não era Isso assim, aí é né? assim. Minha irmã fala a mesma coisa, eu sou o filho mais novo, né? Não, eu lembro até hoje, pô, eu tava viajando, chegando de viagem, eu lembro de uma situação assim, a Lorena tava lá aprontando todas lá, cara. Eu tinha acabado de chegar de viagem e a guria pingando fogo lá, e eu peguei o chinelo pra dar uma lapada, assim. Quando eu fui dar uma lapada, eu vi aquele pensamento em mim assim: acabei de chegar, eu vou bater na guria, cara. Peguei pra dar assim, parei. Aí ela fez assim: pô, quase, hein? Aí pronto. Cara, então assim, desmancha o coração do pai, né, cara? Mas assim,
É claro que são outras épocas, mas também teve outros momentos da Isadora que, com certeza, os anos me ensinaram a compreendê-la de forma diferente, né, cara? Então, teve algumas experiências que a gente passou junto aí e tal, que o coração do pai vai ficando mais velho, um coração amoroso, mas a gente procura ter um coração justo também, né? Independente de tudo, ela é minha filha, né, cara? Então, a gente vai passando os dias, tem coisas que vão saindo do seu controle, que são escolhas que ela vai ter. Quando ela era criança, era uma escolha, né, cara? Você até interferia. Mas quando vai crescendo, vai mudando as escolhas e tem coisas que você não pode opinar. Exatamente. E no jogo de pais, não existe um mais esperto ou mais burro. Existe um negócio chamado maturidade. Esse episódio é um oferecimento de eForte Incorporadora. Se você quer investir no seu terreno ou na casa própria, no Brasil e fora do Brasil, procure a eForte Incorporadora. Vamos deixar aqui o arroba dele para vocês. Manda mensagem lá. A eForte é uma parceira nossa aqui do Café Brothers. Porque se você não, tanto que não existe faculdade para ser pais. Existem alguns livros que te dão algumas diretrizes. Eu lembro que quando a Eliane ficou grávida, cara, a gente assistia as coisas no YouTube para ver se cara, se acontecer tal coisa, vamos meio que se preparar, né? Eu não sou muito de leitura, então eu não lia livros. Meus amigos falavam assim, lê tal livro, lê tal livro. Eu falei, cara, mas não é possível. Eu lembro que ele falou, não, amor, eu aprendi tal coisa no YouTube e tal. Cara, quando nasceu, irmão, nós nunca usamos nenhum vídeo daquele do YouTube. E eram coisas muito práticas que, de fato, você falou, cara, isso aqui eu vou usar em algum momento. Nunca usamos. Então, por mais que a gente tenha um zelo, e outra, as tomadas de decisões na vida da sua família, cara, elas são muito pessoais, muito particulares. Você enxerga as coisas totalmente diferente. Mas, Isa, e você como filha? Você já está com 18 anos, já começou a amadurecer, e teu pensamento para o teu futuro? Porque daqui a um pouco você vai, daqui a uns anos já vai seguir seu rumo já, né? Até uns 3, 4 anos atrás não pensava mais nisso, mas daqui a um pouco você já vai começar a querer ter suas coisas, Sim. ir para os lugares que você quer. E aí, como é que vai ficar o pai e a mãe? É, assim, eu sempre pensei muito, assim, sobre o meu futuro, assim, né? O que eu ia fazer, mas de um ano pra cá, acho que virou uma chave na minha cabeça, né? Porque comecei a faculdade, esse ano já terminei, então, tipo, o que eu vou fazer? Porque eu sou muito apegada com os meus pais na minha casa, assim, tipo, se eu fico longe ali, durmo fora, eu já sinto, assim, eu fico imaginando, imagina daqui quando eu tiver que morar sozinha, eu tiver que sair, porque assim, não sei se eu vou passar a minha vida inteira aqui nessa cidade, né? Mas assim, eu penso muito, assim, como que vai ser essa questão da separação, sabe? Porque até esse momento eles me ajudaram aqui, mas e quando eu tiver que me virar totalmente sozinha, né? Porque nós somos muito unidos. Então, assim, tudo é um pelo outro e quando eu tiver. Então, eu penso muito nessa parte da separação, assim. Não que vai ser algo ruim, mas vai ser algo novo. E o novo dá medo, né? Quando você fala separação, você vai perceber o seguinte, que não importa onde você morar, o pai e a mãe vão estar sempre lá e o vínculo que se tem é impossível de ser quebrado. O vínculo de pais, ele é algo que ele rompe barreiras, ele rompe quilômetros, ele rompe país, ele rompe cidade. Você sabe disso, seu pai ficou fora uns dias. Sim. Eu nem sou tão de casa igual dele. Eu senti falta dele aqui, me incomodando. Imagina vocês, né, que são de casa. Mas pode ter certeza de uma coisa, Isa. Eu não tive isso que você teve, né? Eu não tive esse apego tanto com os meus pais, com minha família. Minha mãe se separou do meu pai quando eu era muito novo, e minha mãe teve que trabalhar para sustentar a minha e minha irmã, então eu não tive esse vínculo. Então, quando você fala isso para mim é algo distante, é algo distante. E minha esposa teve uma vida com os pais dela igual você teve. Então você vê que para os pais vai ser sempre uma menininha. Você pode estar com 40 anos, com 3 filhos, vai ser a menininha ainda. Obviamente que a rigidez depois, quando você tiver mais responsabilidade, ele vai querer que você tome rumos que facilitem o teu convívio, né? Mas eu sinto muita falta. Mas eu fiz uma promessa para minha esposa e minha filha quando a minha esposa engravidou, que a Nicole não ia passar o que eu passei. Eu quero muito ter uma família unida. Que assim, a beleza e
a a fortaleza de uma família estruturada e unida, com a base sólida, primeiro que é um projeto de Deus, em primeiro lugar, né. Segundo, que é algo que ninguém destrói, nem o tempo, nem as dores, nem as feridas, nem as mágoas, nem os problemas, nem quem está de fora não tem possibilidade de destruir uma família que é bem unida, independente do tempo que for. Mas, queria fazer uma pergunta pra você, Xandó. Hoje, você tá com qual idade? 39 anos. Maturidade de Xandó com 39 anos e maturidade de Xandó quando teve a Isadora. É um abismo, né, de distância, né? Eu acredito que eu com 20 anos, eu não tinha nem onde cair vivo, né? Essa que era a verdade. A Aline acabou engravidando com 17 anos e a gente totalmente despreparado para ser pais. Mas eu também, Alvio, faço das suas palavras as minhas, que eu também não tive essa figura paterna, né? Próxima, né? Meu avô me criou por um tempo, então aos 15 anos eu saí de casa, fui tocar minha vida. E aí, de repente, ninguém mandava em mim, daqui a pouco eu tinha uma pessoa que dependia de mim. Isso trouxe para mim uma responsabilidade muito grande, porque eu tinha no meu coração que eu ia ter minha família. Que o que passou no meu passado não ia determinar o meu futuro, eu ia ter uma família. E, cara, teve muita luta, eu fiz muita força para estar casado com a Aline, ela também fez muita força, porque eu era alguém totalmente imaturo e irresponsável. Mas quando eu tomei uma decisão na minha vida de entregar a minha vida para Cristo, para eu, para Ele me fazer uma nova criatura, o jogo mudou. Então eu não poderia deixar de falar aqui nesse podcast da minha fé em Deus, em dizer que Ele me tornou uma pessoa melhor e mais parecida com Cristo. E isso fez toda a diferença no jogo para que eu passasse por cima do meu orgulho e daquilo que eu achava que era correto para aprender a verdade e trazer essa verdade para a minha vida como regra de vida. Então, isso trouxe para mim humildade no meu coração para saber que eu não sabia de nada, que eu precisava aprender com os mais velhos e colocar a minha vida e a minha família na dependência de Deus. Então, quando eu decidi entregar a minha vida a Cristo, isso me ajudou a ser uma pessoa mais humana, mais humilde, um melhor marido, um melhor pai, e isso tem feito a diferença não só nessa vida, mas para a vida futura também. Bacana. Já entrando nessa conversa, você também partilha da mesma fé cristã que seu pai, né, Isa? Sim. Sim. Isso é muito bom, até para você deixar um recado para os jovens que vão ouvir, estão ouvindo, ou vão algum dia ver essa mensagem. O- eu vejo que existe uma resistência muito grande hoje da parte dos jovens, das crianças, de também seguir essa fé cristã que os pais muitas vezes já seguem, né? Você hoje, como que você enxerga? Você foi meio que obrigado aí, ou você foi porque quis, ou você foi obrigado no início e depois você gostou e quis ficar? Explica para nós mais ou menos como que foi isso aí. Assim, eu vejo que muitas pessoas não seguem o caminho que no início foi, que os pais ensinaram, né, por conta dessa obrigação. Não, você tem que ir na igreja, vai. E depois de birra, quando cresce, tem essa dependência, não vai mais, né? Mas assim, eu, primeiro de tudo, desde o início, toda a minha família é cristã, então começou pela minha mãe, eu ia na igreja católica com ela. E depois de um tempo eu comecei a ir com o meu pai e sempre teve EBD, né, das crianças, então era algo mais atrativo para mim na época. E depois, né, fui seguindo ali algo que eu não consigo me ver sem. Assim, óbvio que teve dias que eu não queria ir, mas eu fui mesmo assim. Mas eu vejo que eu estou no caminho certo e eu não consigo me ver sem isso, tipo, tomando uma decisão sem ter uma fé, sem ter nem questão de religião, sem acreditar em Deus. Uhum. Maravilha. E você toma as suas decisões hoje baseada naquilo que você aprendeu com seus pais e também dentro da sua fé? Com certeza.
Não tem nenhum outro caminho a se seguir além desse. Isso é muito bom. Isso é muito bom, isso é muito saudável. E vou te falar uma coisa, tomara, e isso vai acontecer, tomara que eu tenha saúde e vida para um dia ver minha filha falando isso de nós. Porque você pode ter o diploma que você quiser, e ter o maior sucesso da sua vida. E eu, como pai, hoje eu tenho certeza que não existe sucesso maior que um pai para ver o filho tendo a sucessão dele na sua fé cristã, que é aquilo que vai nos levar para a eternidade junto com o nosso pai. Mas isso não é tão corriqueiro de se ver hoje, isso não é tão normal de ver hoje. Exatamente por essa às vezes, doutrina forçada, né, Xandão? Eu acho Exatamente. que, por mais que existem, obviamente que a internet ela dilui um pouco isso, que é algo muito sério, né, que é sobre a fé. Eu acho que doutrina, uma doutrina muito bem você analisada e revisada antes, você tem que, eu acredito que quando você vai procurar uma igreja para você congregar, tem que ser uma igreja que tenha uma particularidade, uma afinidade com aquilo que está escrito nas escrituras. Mas eu também hoje, alguns momentos da minha vida eu passei e eu não lembro mais dali para trás. Tipo assim, depois que eu me converti, eu não lembro dali para trás. Eu não sei o que aconteceu. E depois que eu tive minha filha, eu não lembro da minha vida antes da minha filha. É um negócio assim que você vai pulando de fase tão intenso que quando você vê, você já pulou esse abismo que o Xandó falou. O abismo ele não tem a ver com tempo. Ele tem a ver com a maturidade brusca que você passa. Vou dar um exemplo. Você foi para os Estados Unidos, ficou quanto tempo lá? 3 meses e meio. 3 meses. E o abismo de quando você foi, quando você voltou? Eu não lembro. Aí, você vê, o abismo ele é atemporal, ele não depende do tempo, depende da decisão que você toma. E depois que você decide, pessoas igual nós, com o gênio forte, não sei daí, mas eu vou falar mesmo assim, do gênio forte, quando a gente toma uma decisão, ela é de verdade a decisão, Xandó. Exato, é quase irrevogável, né? E aí eu decidi ser pai, né, cara? De verdade, né? Então, quando eu decidi ser pai, eu falei, não, eu vou dar destino para essas meninas aqui, cara, entendeu? Então, eu vou dar o meu melhor, na minha melhor condição, para dar um destino para elas. Então, até uma conversa que eu tive com a Isa há um tempo atrás, uma conversa bem madura e difícil de ter. Eu falei, filha, eu vou te dar um destino para você aqui dentro dessa casa até tal tempo. Certo tempo, você vai cuidar da sua vida. E ela, tipo, sério, pai? Eu falei, não, é sério. Porque eu não tô criando filho para ficar aqui dentro de casa com 30 anos, não. Se eu tivesse um filho homem, com certeza esse tempo ia ser mais curto. Mas como a Bíblia diz que filhos são como flecha na aljava do valente, então flecha você mira e manda, né, cara? E aí eu disse isso para ela, mas você pode ter uma certeza, filho, que o pai sempre vai estar com você. Se for aqui no Brasil, fora do Brasil, não me interessa. Você vai ter sempre a minha lealdade, a minha fidelidade com você e o meu amor. Você sempre vai ter o meu coração com você. Mas a minha obrigação como pai é te preparar para a vida e para o futuro. Eu seria negligente da minha parte como pai se eu quisesse guardar você debaixo da minha asa para sempre. Eu acho uma covardia de um pai fazer isso. Que ele reter um rio tão grande de água viva que nem a Isadora. Isso aí. Tem hora que é meio mais bravo, né? Mas E o seu valor, né? E você? O que você sentiu na hora que seu pai falou isso aí pra você? Que você tinha, a partir dali, o relógio estava na tela. Não, ele me falou isso exatamente no meu aniversário, quando eu fiz 18 anos. Eu fiquei um pouco em choque, né? Assim, não esperava. E ele deu uma data limite. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? Eu nunca saí de casa, nem nada direito, e eu vou ter que me virar daqui uns tempos. Mas aí, nesse momento que foi que eu te falei que já comecei a pensar, tá, tem que fazer alguma coisa a partir de agora, né? Não tem como ficar pra sempre aqui. Mas assim, deu um medo, obviamente, né? Ainda mais quando ele vem falando assim do nada, ai meu Deus do céu. Xandão, sem Xandão. Mas isso significa algumas coisas. Dentre elas, o seguinte: ele confia em você, em primeiro lugar. Ele confia no seu potencial. Em segundo lugar, isso é muito bom, porque se você não tivesse um potencial, ele nunca falaria isso. Porque ele pensa assim, cara, a Isadora não vai dar conta. Vou deixar ela aqui em casa mesmo, vai ter que ficar aqui até os 40 anos. Então, quando a gente confia no potencial dos nossos filhos e a gente está vendo para que rumo que eles estão tomando, então qual que é o nosso papel? É dar destino mesmo.
dá o norte para eles. Então, sinta-se privilegiada, porque eu conheço muitos pais que os filhos estão com 30 anos e eles querem que o filho continue em casa ainda. Às vezes por quê? Porque não confia, às vezes porque acha que não tem capacidade e não tem nada pior para você estar com a idade de 30 anos e seus pais, aqueles que te criaram, não achar que você é capaz de ir para o mundo. Isso é muito ruim, né? Eu acho que isso é frustrante, na verdade, principalmente quando você cria um filho homem, né? Isso acontece muito, isso é corriqueiro, e eu tenho visto esse tempo. Às vezes o pai quer reter o filho ali em volta, porque acha que o cara não vai dar conta de se manter, de sobreviver. E eu, quando eu olho para minha filha assim, ela é capaz de qualquer coisa. Se ela quiser ser presidente dessa nação, ela é capaz de tocar essa nação. Se ela quiser ser a melhor designer do mundo, ela é capaz de criar algo que ninguém criou ainda. Se ela quiser descobrir a cura para uma doença incurável, ela descobre. Essa menina, ela é braba demais, cara. Ela faz coisas assim que eu fico olhando, Álvaro, que ninguém para ela. Ela é imparável. O que me chama a atenção, algumas coisas me vêm à memória agora, são algumas madrugadas que ela atravessou desenhando à mão projetos da faculdade que ela começou na sexta, passou a madrugada da sexta para o sábado, do sábado para o domingo e do domingo para segunda-feira para entregar o trabalho na segunda-feira na faculdade. E, tipo, eu ia lá de madrugada e falei, filha, por favor, dorme um pouco. Ela falou, não, pai, enquanto eu não terminar, eu não vou parar. Então aquilo trazia certeza no meu coração, que ela é uma menina imparável. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, é igual eu. Eu coloco uma coisa na cabeça e eu me vi muito nela, assim, sabe? Falei, nossa, cara, ela não para. Então, essas questões, assim, de você incentivar e acreditar e confiar, é impossível sem você ter fé. Ótimo, maravilha. Isso, já que seu pai abriu esse parênteses de ser brabo na vida, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe que eu e seu pai, nós somos vira-lata, né? Você sabe o que significa isso? Nós somos aqueles cachorro caramelo, os vira-lata caramelo. A gente não teve muito berço, né? A gente não teve uma criação assim, igual muitos amigos nossos que tiveram, e isso não desabona a gente, nem os nossos pais, obviamente. Isso foi apenas uma fase da nossa vida. Só que nós somos os vira-lata que no meio do caminho ali nós tomamos um Ivomec, né? Caiu os carrapatos, o pelo deu uma brilhada, Deu uma encorpada? deu uma encorpada e nós vencemos, né? E isso hoje, eu tenho orgulho do cara que seu pai se tornou. Eu vejo o esforço e o empenho que ele faz. Nós somos muito parecidos. Eu também não tive um estudo, né? Também não tive. Não é que eu não tive oportunidade. A vida foi me atropelando e meio que de vez em quando era um carro, de vez em quando era uma moto, de vez em quando às vezes era um ônibus atropelando a gente. Então a gente foi fazendo o que dá para fazer na condição que dá, né? Mas a pessoa que ela acredita, ela é um problema para a sociedade. Ela é um problema, é um baita do problema, porque a maioria das pessoas, elas não acreditam nas coisas. Elas não querem que você acredite e, pior ainda, elas não querem que você consiga aquilo que você acredita, porque dentro delas já está derrotado. Só que eu falo que o bichinho do empreendedorismo é um bichinho que ele não morre por nada, assim. Ele, na verdade, ele só aumenta, né? E seu pai é um cara que eu conheci, ele batia a chave embaixo de Máquina. máquina de colhedeira e como diz o pessoal aí, do nada, estava lá nos Estados Unidos, né, apresentando, hoje fez essa apresentação com o pessoal da frente, que também para nós foi, na hora que eu vi o vídeo, eu olhei para o Osmar e falei, Osmar, o Xandó conseguiu. Porque existem coisas que seu pai não vai poder te ajudar a isso. Ele não vai estar do seu lado presente como pessoa. Mas a influência de você ter visto algo que ninguém às vezes imaginava que ele ia conseguir, e você vai olhar e falar assim, cara, eu dou conta. Meu pai também não tinha as condições e conseguiu. Então, eu tenho muito orgulho da minha mãe, sabe? Minha mãe, ela conseguiu fazer uma façanha que eu vejo poucas pessoas fazendo hoje. Ela pegou eu e minha irmã, né?
e criou sozinha, não quis nem pensão do meu pai. Falou, não, eu que tirei vocês da casa, ou a parada é minha, arregaçou as mangas, estudou, fez uma faculdade. Era o que ela podia fazer, não quis depender de ninguém. Ela se ajeitou, alugou uma casa, depois comprou uma casa, depois comprou um carro. Graças a Deus hoje tá bem, né? E essa garra que eu tenho, eu vi muito na minha mãe. Eu vi muito isso. Sim, de não querer saber o que as pessoas estavam falando, porque obviamente naquela época, de certas eu não vi isso, mas ela deve ter passado por dificuldades, tipo, mãe solteira, criando 2 filhos, deixou o marido para trás, essas chateações que hoje são mais latentes, mas naquela época eu lembro que ela baixou a cabeça e foi para cima. E ela falou assim: "Não, eu vou criar meus filhos". E ela criou muitíssimo bem eu e minha irmã. Então, às vezes, existem 2 tipos de influência, aquela que você fala e aquela que você vê. Então, aquela que você fala, muitas vezes, ela é vazia. Agora que você vê, ela ela é penetrante. Ela é tão penetrante que eu lembro que existiam coisas que minha avó falava para mim, que quando eu era pequeno não fazia nenhum sentido, nenhum sentido. Mas depois que eu fiquei velho e eu chegava em algumas situações que eu não sabia o que fazer, eu lembrava que minha avó falava para mim quando eu tinha 8 anos. Minha avó falou uma coisa uma vez pra mim que eu não conseguia compreender. Eu era muito louco, minhas amizades eu era muito louco, como você vê aqui, né. Tipo assim, eu chegava com uns guri lá em casa que, tipo assim, não tinha nada a ver, era só fera, né. Minha avó falava: "Filho, ô neto, não faz isso", tal. Eu falava: "Vó, mas o guri é gente boa e tal", "Mas que gente boa nada, tinha acabado de conhecer". Ela falava assim: "Álvaro, o bom não traz estrela na testa". Ou seja, não tem como você saber se uma pessoa é boa assim, na chegada. Não tem assim, ó, o bonzinho tem uma estrela e o mal tem um xizinho. E depois de velho, eu fui entender isso aí. As pessoas que às vezes eu achei que era boa, não era. E eu me peguei por várias vezes. Por quê? Exemplo. Hoje você tem vários exemplos muito, muito, muito bons, mas os exemplos muito bons, eles nem sempre são bonzinhos, é ou não é? É verdade. Né? Porque não tem só a parte boa, né? Isso aqui nós estamos romantizando, só que existe a parte um pouco chata que nos incomoda, porque seu pai não deve ser bacana 24 horas por dia. Existe aquele momento que ele fala aquelas coisas que você não quer ouvir, ou fica bravo, ou quer responder, ou coisa do tipo. Como que é esses momentos? Como você se sai? É complicado, porque eu e meu pai, a gente se parece em muitas coisas. E é nisso daí que a gente bate de frente, porque pensa a mesma coisa e vai lá e briga por conta disso e daquilo. Mas assim, eu sempre, assim, fui uma pessoa que relevou muito, assim, nunca levei de brigar, de bater de frente, ou na maioria das vezes eu sempre escutei. Só escutava e não falava nada. Óbvio que por dentro queria dar uma porrada nele, né? Mas assim, eu sempre, assim, guardei pra mim, mas isso não é algo tão legal de ficar guardando pra você, né, mais nova. Mas hoje, assim, atualmente, eu entendi que, assim, eu tenho que escutar, mas eu também posso falar, não vou ficar levando Ganhou voz tudo, isso. assim, eu percebi que eu posso falar algo, assim, que ele também tem que entender, que nem tudo, ele tá certo em tudo, né. E aí, Xandão? É exatamente isso. Não, é importante, né, cara? Porque a gente não pode enfiar as coisas goela abaixo, né, cara? Então, às vezes, ela vai trazer um ponto de vista ali que é uma coisa que eu não tô vendo, entendeu? Mas o legal de conversar com a Isa, a gente tem uma amizade, assim, legal de pai e filho, de sentar e conversar. É claro que eu não tô ali para ser o amigo bonzinho que fala tudo que quer, né, cara? Eu não sou esse cara legal o tempo todo. Mas eu acredito que ela sabe que o pai não pode baixar muito a guarda, né, cara? Entendeu? Porque em casa tem, né, vamos dizer ali, não tem homem que mija sentado. Ali tem um cara aí que é o sacerdote do lar, entendeu? Que se entrar o bandido, ela sabe que o pai dela vai enfrentar o bandido. Se tiver que pegar o cachorro da goela, vai pegar, entendeu? E eu deixo sempre isso. Mas também não sou aquela pessoa que quero trazer as coisas para dentro de casa e enfiar a goela abaixo de todo mundo. A gente já tem um diálogo bem melhor já, para trocar uma ideia, daquilo que ela concorda, daquilo que ela discorda. E isso é importante porque eu não quero criar filha para aceitar tudo. Ela não tem que aceitar tudo que as pessoas dizem para ela. E começa dentro do lar para questionar, mas também não quero que ela seja aquela pessoa que questiona dentro de casa e fora de casa aceita tudo, É isso aí. entendeu? Então ela tem que entender que ela é uma mulher de valor, é uma mulher que é honrada dentro de casa, é uma filha que é amada
e que ninguém vai fazer de besta com ela. Porque se fizer de besta com ela tem um pai que é brabo demais, entendeu? E se o pai não der conta, ele tem uns amigos meio doidos, né? Por que eu fiz essa pergunta? É que eu lembrei aqui de um episódio, e eu não tô defendendo seu pai, de verdade, de fato, mas é o que aconteceu comigo. Eu lembro um dia eu fui na casa de um amigo meu, tava tomando tereré com ele, e ele colocou a cadeira de fio lá fora, já achei estranho aquilo. Falei, ué, tá, sempre tomava tereré dentro da casa dele, né? Ele tava muito bravo com o pai dele, mas muito bravo mesmo. E ele colocou cara, e ele começou, tipo assim, esbravejar e falar mal, e xingar e não sei o quê, e reclamar, e assim, ele reclamou demais a conta. E no meio da conversa, eu peguei e olhei pro meu braço assim, e aí eu olhei pra ele e falei assim: cara, posso te falar só uma coisa? Você não fica chateado comigo? Ele falou: não, pode falar, não sei o quê, eu não tenho nada. Ele falou assim: não tem nada que vai me chatear na minha vida do que o meu pai. Eu falei assim: eu sei que seu pai te chateou e falou alguma coisa que você não ouviu, mas eu daria o meu braço direito agora pra ter o meu pai aqui do meu lado. Eu queria que ele fosse 50 vezes mais chato que o seu. Não teria problema nenhum. Podia ser o pior pai da história. Só que ele ia estar ali, eu ia conseguir ver ele, eu ia conseguir pegar nele, eu ia conseguir falar assim: ah lá, aquele é meu pai. E aquele dia eu senti um amor tão grande. É como se meu pai tivesse ali me conduzindo para falar aquilo para aquele cara. E aquele cara me encontra até hoje. Ele fala assim: "Álvaro, você mudou o meu relacionamento com meu pai." Não é que eu mudei esse relacionamento. A gente enxerga a vida de uma forma muito fácil às vezes. E é fácil de verdade, está aqui do lado. A gente não sente falta. Mas reclama da sua esposa para alguém que perdeu a sua esposa. Reclama com o pai do seu filho que o pai já perdeu seu filho. É só esse tipo de pessoa que consegue trazer você para a realidade e às vezes mudar a tua realidade, né? E não é mudar só a realidade, é mudar a maneira com que você vai ver as coisas. Então, obviamente que eu quero ser algo muito especial na vida da minha filha, como pai, não só como pai. Pai, a figura paterna de pai, daquilo que eu não tive. E eu não sei se vou ter dificuldade, porque como eu não tive, eu não sei se vou ter dificuldade, mas eu peço a Deus todos os dias para me dar sabedoria e ele me entregar algo de pai mesmo que eu possa entregar para minha filha. Então, por mais que seu pai às vezes é chato, e pega no pé às vezes que esse é um papel dele, de fato ele falou uma verdade, ele não é um amiguinho, o papel dele é outro, diferente, né? Como ele tem parte com o seu futuro, ele tem que às vezes dar uma chinchada, né? Mas a maior honra, o maior presente de um filho é poder ter o pai em casa. Isso aí é inegável, né, Xandão? Com certeza, né? Eu acho que faz toda a diferença ali dentro de casa, ali até quem pode falar melhor isso é a Isa, né? Porque assim como você, eu também não tive essa presença, então eu faço questão das meninas estar junto na hora da refeição na mesa. Se é um café da tarde, um café da manhã, se é o almoço, se é a janta, eu faço questão de estar todo mundo em volta da mesa. Tá lá, não quero almoçar, não, vamos lá. Não quer almoçar, mas vai ficar sentada lá na mesa, sem comer. Então, porque se a gente não vigiar, Álvaro, esses valores das pequenas coisas, eles vão se perdendo. Dali a pouco o cara faz o prato de comida, come no quarto, o outro come no outro, outro come no outro, ninguém se vê, cara. E eu acho que quem pode falar melhor isso é a Isa, como que ela, melhor que nós dois, ela sabe falar essa sensação. E eu até queria perguntar isso para ela, ou você perguntasse, como que é essa sensação de ter um pai em casa. Porque eu não tive, você não teve. Não. Por isso que eu falei que eu tô aprendendo aqui hoje também. Exato. Então, quem tem essa resposta é a Isadora. E não só o pai em casa. Porque às vezes você tá na rua, no colégio, ou passando alguma coisa, e você, por mais que teu pai não tá do lado ali, como é que funciona a cabeça de quem tem um pai disponível ali? E um pai que luta Uhum. por você? Ter sempre alguém por você, né? Tipo assim, deu algo ruim. Vou ligar pra quem? Quem não tem o pai vai ligar, eu vou perguntar pra quem, né? Mas assim, o meu pai sempre tá ali disposto. Não, se eu tô lá em Dourados e ele precisa me buscar, ele vai lá e me busca. Então, assim, é sempre ter alguém por você. E essa questão de, assim, mesmo que meu pai mora em casa, muitas vezes a gente não se vê. Assim, passando uns 2 dias a gente não se vê. Por quê? Eu vou pra faculdade de tarde e eu chego meia-noite e a gente tá dormindo.
E ele sai cedo no outro dia, então a gente passa, assim, às vezes, dias e se vê e fala, nossa, pai, você aqui em casa, eu te vi hoje, sabe? Mas, assim, é algo muito bom, e principalmente acho que na vida de uma menina, ter um pai, assim, um exemplo de como você deve ser tratada. Porque, assim, é muito complicado, né? Você não tem ali uma base, nada, você vai acabar aceitando qualquer coisa, se colocando em situações que não são agradáveis, né? Então, assim, a figura paterna na vida de uma menina é muito importante. Agora para Isadora. Isadora, muitos momentos bons, muitos momentos ruins, mas existem algumas coisas que marcam as nossas vidas, na nossa vida familiar. Teve algum momento assim que você lembra agora com que te marcou muito com teu pai? Assim, pensando agora, teve muitos momentos, igual eu estava falando, algumas realizações que ele não teve no dele. Acho que quando criança ou alguma coisa, ele decidiu que ia realizar comigo. Ele, assim, eu lembro de muitos presentes ou muitas situações que ele me dava, que não é normal de uma menina ter igual. Tipo o quê? Um quadriciclo, ele me dava, tipo assim, eu achei incrível, mas assim, se eu perguntar pra alguma amiga se já teve um quadriciclo, não vai Ninguém. ter. Sem cilindrada. Nossa, Aí também já teve que ele pegou e construiu. Não, vou construir um carrinho de rolimã pra você andar. Eu não tinha nem sabia que era um carrinho de rolimã, mas ele quis construir. Ele teve todo um projeto, todo um embasamento pra criar e eu andei assim, tipo, um pouco, né? Mas só que eu não sabia, né? não tinha nem amiguinha pra andar junto? Não, mas Fugia na caminhonete, pô. também, isso a gente já fez mais junto, que é andar de patins, né? Ele comprou um pra mim e comprou um pra ele também, né? E a gente andava muito, muito de patins. Eu lembro que a gente já, ali na rodoviária nova, que teve, a gente desceu de lá até ali a Casa Esporte, mais ou menos, de patins. Então, assim, foi algo bem... Eu tava morrendo de medo, mas eu confiei nele, assim, foi muito marcante essas memórias, assim, muitas coisas diferentes que acho que nem todo mundo passou por isso. E eu vi vídeo você andando de quadriciclo uma vez. Vermelho, né? Vermelho. Capacete preto. É verdade. Né? E você, Xandão, você tem uma Cara, complicado, né? Porque assim, eu sou bem ligado com a Isadora, muito ligado com ela. Então, a primeira vez que eu peguei ela no colo, né, que, puxa, isso é minha filha, né, cara? Agradecer a Deus por ela ali. Então, esses momentos ali de Deus me proporcionar, pô, ir lá comprar o quadriciclo, colocar na caminhonete, ir pra Bonito, ir pra fazenda, andar com ela, andar de patins com ela de mão dada ali, e falar, filha, fica tranquilo, papai tá aqui, vou te segurar. E, então, essas foram coisas que me marcou demais. Mas a minha melhor memória que eu tenho com a Isadora foi o dia que ela se batizou. E o dia que o dia que ela se batizou ali, então, cara, aquilo, eu acho que é uma grande alegria para um pai ver isso, a entender que ela é pecadora, precisa se arrepender, depende do nosso Criador. Então, uma das melhores memórias que tem assim latente, desde o dia que ela nasceu até agora, foi quando ela decidiu se batizar e assumir um relacionamento com Deus. E espero que Deus me dê saúde, né? Força e muita prosperidade para conduzir ela até o altar, né, cara? Acho que isso que é uma grande alegria do pai, né, principalmente, em conduzir ela. E crio ela para isso, para que ela não aceite nada menos do que ela vê em casa, o respeito que eu tenho com a mãe dela, o amor que eu tenho com a mãe dela. Sou extremamente apaixonado pela minha esposa, admiro ela todos os dias, verbalizo isso dentro de casa para ela, na frente das minhas filhas. E a minha oração é que Deus coloque um homem segundo o coração dele na vida dela e possa construir uma família. Maravilha. Agora que você falou de altar, eu vou ter que fazer uma pergunta aqui, né, cara? Você falou do futuro, né? E já teve alguém que já quis. Já teve tentativas de. Teve um menino uma vez que foi, É mesmo?
Não, essa parte tem que cortar. Meu pai não sabe falar direito. Eu tenho que conversar com ele. Ele é muito boca aberta. Ele Não. tem que conversar. Tipo assim, Não vai cortar, não. ele foi um menino, mas ele morreu. Não, ele tem que saber o que ele vai falar. Não, assim, ela Fala. tinha um menino assim que um dia mandou umas flores pra ela e tal. Não, vamos falar aqui no trem aqui, velho. Não, mandou umas flores pra ela no aniversário e tal dela. Isso foi de 1 ano, né? Ela tinha feito 15 anos. Olha, 16. 16 anos ela fez, o menino foi lá na casa, levou flores. Eu vi que era diferente, que ninguém dá flor vermelha pra ninguém, não sou tapado, né, cara? E eu acho que assim, eu sou até um pouco mais tranquilo nesse sentido, mais que a minha esposa. Minha esposa não, ela é brava. Não sei o quê, tá muito nova, ppp. Ela foi mãe com 17 anos, queria deixar a guria namorar com 16, né, cara? Mas enfim, né, cara, ela mas claro, um cuidado, um amor, um zelo, né, da minha esposa. E aí deu janeiro, o aniversário dela em novembro, né? Tem um janeiro, daí eu chamei ela, falei, filha, você não quer trazer o menino aí pra conversar? Ela falou assim, eu posso, pai? Daí eu falei assim, claro, meu amor, traz ele pra conversar aqui, o pai vai abençoar você, você tem interesse em namorar com ele. O menino veio, conversou, tivemos uma conversa muito franca, muito clara ali, transparente. E ela namorou um período com o menino, tal. O menino assim, não deu certo, o namoro é isso mesmo, pra conhecer. E ela sempre no namoro ali, cara, não vou mentir pra você, doeu em mim, porque eu sentia a Isadora mais afastada de mim nesse tempo. E é normal, né, cara? Entendeu? Isso foi uma preparação. Mas ela terminou, enfim, com o menino não deu certo. Até um dia ela me chamou pra conversar, pai, preciso da tua ajuda. A gente sentou, conversou. Então eu sempre deixei muito claro que eu estou do lado dela, entendeu? E não tem dia, não tem hora. Você tem que ir para Dourados, para São Paulo, acordar de madrugada, pular no fogo, mergulhar na água. O pai está aqui do seu lado, entendeu? E aí eu acredito que foi uma experiência muito boa que a gente viveu junto, após esse término aí. E foi isso. Foi uma experiência, não é muito confortável, vamos dizer assim, mas é o ciclo da vida. Eu tô pensando já em mim aqui já. É bom aprender, mas é bom assim. Por isso que eu disse que eu também tô aprendendo muito aqui hoje. É que eu entendi que você não tem apenas um pai, né? Você tem um amigo, né? Porque essa liberdade desse tipo de conversa, só pra te falar, viu? Isso não é corriqueiro, tá? Isso não é tão normal assim. Geralmente A filha toma as decisões por conta e depois que deu bom ou ruim, que os pais vão ficar sabendo. Mas isso é muito saudável. E essa eu aprendi agora aqui, já. Essa eu Vai anotar. vou anotar, com certeza. Vamos lá. Qual direcional é essa? Cara, agora acho que vamos encaminhar aí pro fim aí, tá? Do episódio. Se quiser fazer uma pergunta mais pessoal, se você Foi imaginar. mais pessoal que essa aqui agora, é impossível. Não, eu falo assim, mas pessoal, assim, como que você se imagina daqui a tanto tempo? Eu já perguntei. O- Pergunta pra você. A questão das memórias a gente já falou, né? Questão profissional, pessoal, questão de sonhos, né? E eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo, tal. Ou se você é realizado sendo pai, se você pensa o que você poderia ter melhorado no passado para hoje, ou se arrepende de alguma coisa, tal. Eu tenho coisas que eu me arrependo, que eu acho que perdi muito tempo da infância, principalmente da Isadora, que foi a questão da bebida alcoólica, né, cara? Então, 4 anos dela aí de idade, 4 para 5 anos, são coisas que eu deixei de viver por coisas relativamente fúteis, né, cara? Sentar na beira de uma conveniência, ficar bebendo com meus amigos, cara, e minha filha lá, cara. E eu perdi esse tempo. Graças a Deus que o Senhor remiu o meu tempo. Mas isso foi uma coisa assim, que eu me arrependo demais. Acho que eu poderia fazer essa pergunta. Eu falei, então, finalizando, que tal? Tem alguma coisa que você se arrepende do setembro da tua paternidade? Beleza. Vamos lá. Isa, sonhos e projetos. Por quê?
você é filha, mas também você já é uma mulher. 18 anos já é uma mulher, Xandó. Com certeza. Então provavelmente você tem seus sonhos profissionais e seus sonhos com a tua família a partir de você. Você tem algo já, pelo jeito, você é uma pessoa que se planeja demais do seu futuro, né? Sim. Eu tenho gente assim, porque eu só penso até semana que vem. Conta pra nós aí. Assim, acho que tudo, pra eu conseguir funcionar, eu tenho que planejar. Acho que também um pouco de ansiedade, né? Mas, assim, eu sempre gosto de planejar tudo, assim. E às vezes acabo pensando demais, só que aí eu acho que assim funciona melhor. E questão de profissional, assim, estudos. Como eu disse, eu já termino a minha faculdade esse ano, então eu tive que Foi um pouco mais cedo do que eu imaginava, né? Porque normalmente fica 4, 5 anos na faculdade, dá um tempo de pensar. Só que aí agora, nessa reta final, já tô tendo que pensar o que eu vou fazer, como que vai ser a partir daqui, né? Buscar, procurar o bom emprego na área e, assim, não vai ser, tipo assim, criar um próprio escritório, assim, as pessoas têm que me conhecer primeiro, né, conhecer o meu trabalho, então, assim, buscar ter referências, né, se profissionalizar em outros cursos, pós-graduação, eu penso nisso, por enquanto agora, né, pode mudar depois, não sei ainda. Bacana. O profissional já não tô... Profissional, já não tô preocupado com você. Já chegou aqui já chegou falando que Eu falei, bom, é a Xandózinha. A miniatura. E você, meu irmão? Planos e projetos pro futuro. Agora que você deu data e hora pra mais velha, daqui uns tempos, tá? E como é que tá as suas programações? Cara, eu acho assim, a gente tem desenvolvido um trabalho bacana aqui, né, cara? Sou muito agradecido a Deus por ter pessoas boas ao meu redor, né? Eu acho que isso vai te dando recurso humano, né, para você trocar ideia, ter bons conselheiros, né? Acho que para você ter um norte, né? Então a gente está com um projeto bacana aí a nível de Brasil aí para demonstrar o nosso trabalho através da prática, aí, né? Na mecanização agrícola e através da Escola do Agro, né? Aqui também o podcast é um baita de um projeto aqui que você faz parte disso, né? A gente sai daqui sempre melhor, né? Isso são planos para o futuro. Mas o melhor plano que a gente tem e chama família, né, cara? Eu acho que nada vai substituir. Você pode ter sucesso na empresa, você pode ter sucesso nas redes sociais, você pode ter sucesso em qualquer lugar, prosperidade, mas se você tiver fracasso na família, você fracassou em tudo. Então, eu acho que o plano para o futuro é manter o meu alicerce forte na minha família, manter minhas filhas unidas. Assim que minhas filhas tocarem as famílias delas, que a gente pensa em manter sempre unido uns com os outros, fortalecendo nesse cerne, esse projeto de Deus chamado família. Maravilha, top demais. top demais. Posso? Claro. Eu vou, nesse especial, eu faço pergunta final, não faço? Claro, faz. Se quiser, faz. Vocês dois? Claro. Não, você precisa ver. Não, sem pensar essa pergunta. Não tem como pensar. Não, acho que você podia deixar assim, ó, podia mudar essa pergunta, né? Acho que você podia perguntar assim, Isa, Dia dos Pais, tal, pergunta final. Agora sim. Que conselho você que recado você deixa para as filhas? Exato. E aí com os pais. Exato. Maravilha. Posso falar encaminhando no final? Claro. Maravilha. Gente, já caminhando para o final, queria fazer pergunta para vocês dois. Isa, que recado que você deixa para os filhos de hoje? Acho que, acima de tudo, ter paciência com os pais, assim como eles têm com a gente, porque é a primeira vez deles vivendo, né? Sendo pais e a nossa sendo filhos. Então, é complicado, às vezes, escutar um não, escutar alguma divergência, alguma briga entre os dois, né? Mas ter paciência também, assim como eles têm com a gente. Maravilha. E você, Xandó, deixa um recado para os pais aí, tanto os novos quanto os que já estão aí há muito tempo. Não confundir o amor
com ser frouxo. O amor não tem nada a ver com ser frouxo. Ser permissivo. Exato. E uma coisa que eu sempre penso é, quando você é pai, vai ter coisa que você vai ver que você vai ter que fingir que você não viu. E vai ter coisa que você não viu e você vai ter que se anteceder aquilo. Vai ter que se precaver. E, cara, deixa às vezes a sua razão de lado e ouça mais seus filhos. Eu vejo, às vezes, pai perder um relacionamento de uma vida toda com o filho por querer ter razão. Não que você não tenha, pai, mas ouça o seu filho. É importante você ter a porta do diálogo aberta. Se você fechar a porta do diálogo e colocar uma pedra em cima do diálogo, você não vai ter mais filhos. Você vai ter tudo. Você vai ter um funcionário, você vai ter um parceiro, alguma coisa, mas filho não. O filho ele tem que romper essa barreira das profissões, do sucesso ou do fracasso. Não existe ex-filho. Nunca vai existir ex-filho. Esse filho, essa filha sua vai ser para sempre. Até que a morte separe. Entendeu? Mas deixar sempre essa porta do diálogo aberta. Eu digo que uma boa conversa, por mais dolorida que ela seja, se tem lágrimas, se tem risos, tem abraço, ela vai resolver um problema que vai se recorrer para o resto da vida, vai se arrastar. E acho que não tem nada pior ao você ser um pai que não se relaciona com seus filhos. Verdade. Bom, gente, finalizando aqui, muito obrigado por essa oportunidade. Igual eu disse, eu vim para fazer as perguntas, mas eu aprendi demais. Isa, muito obrigado, de verdade mesmo. Minha filha seja querida e temente a Deus assim como você, e tem essa mente de ouvir os pais e pensar junto e perguntar muito para eles. Isso é muito importante para ter uma família a longo prazo, porque família, igual o seu pai falou, não tem prazo de validade, não acaba nunca. Então, muito bom, aprendi demais aqui, foi muito bom fazer parte aqui. E esse projeto de Deus chamado família, nós estamos aqui hoje juntos por ele. Nós estamos falando do maior projeto da Terra. Nós não estamos falando de um projeto de trabalho, um projeto social, um projeto de um case de sucesso ou coisa assim. A gente está falando da coisa mais importante na vida de um ser humano. Então, para mim foi muito bom, muito bacana. E deixar um abraço para todo mundo aí, continuar seguindo o Café Brothers, que tem alcançado muitas vidas, trazendo aqui histórias reais. Todo mundo viu aqui que a conversa é franca, né? Você viu também que aqui não tem romantismo, tem a real mesmo. E tomara que alguém assista esse programa e não apenas entenda, mas também sinta o amor que foi falado aqui hoje, de tanto amor de Deus para conosco, tanto amor do pai com o filho, do filho com o pai. E é isso. É isso. Mandar um beijo para Lorena também, que é a nossa pequenininha está lá em casa. Um beijo para a Aline, né? Que faz parte da nossa família. E feliz Dia dos Pais, né? Feliz Dia dos Pais.